Bom, bom dia a todos os presentes. Obrigado, Naline, pelo convite. Primeira vez que estou nesse evento, estou bastante impressionado aqui com o público. Acho que minha maior plateia. Mas é bom ver que tem muita gente interessada no tema. São um tema muito importante para o nosso país, para o desenvolvimento. Bom, vou apresentar aqui uma apresentação rápida, uma visão crítica sobre as propostas de reforma tributária que estão tramitando, muito especificamente em um ponto em que eu acredito que elas ignoram, tá? Que é a questão do Pacto Federativo. Não do ponto de vista jurídico, como o Alberto chegou a comentar aqui, mas do ponto de vista econômico-fiscal. Tá? E que é uma questão que é bastante relevante na minha visão. Pode passar? Bom, se a gente pegar um manual de economia do setor público hoje e ir lá no capítulo de tributação e pegar os princípios tributários que um sistema deve seguir, equidade, neutralidade, simplicidade, transparência, flexibilidade, e comparar com o nosso sistema, a gente vai ver que ele viola todos. Tá? O nosso sistema é muito ruim, possivelmente um dos piores do mundo. Tá? Isso não é novidade, a gente tem diversos teóricos que falam isso, economistas do setor público que falam isso há muito tempo, e tanto é que a gente, desde a Constituição, a gente fez a reforma tributária na Constituição, e de lá para cá, diversas outras tentativas de reforma foram levadas à frente, mas sempre foram embarreiradas em algum momento. Tá? Então, assim, isso é muito ruim para o país, especialmente pelo fato que isso atrapalha o crescimento econômico, a geração de emprego, que é uma coisa que é muito importante para a gente. Então, assim, a gente tem a necessidade urgente de reformar o sistema tributário. Qual é o lado bom? Que a gente está num cenário em que isso está se tornando consensual. Tá? As pessoas estão enxergando isso, os políticos estão enxergando isso, e enxergando que há urgência nesse debate. Então não há um só dia que eu abra os principais jornais do país e não leia pelo menos uma matéria ou entrevista ou artigo de opinião sobre reforma tributária. Então, assim, é um tema que está crescendo muito fortemente. Tá? Então, assim, a pergunta é, mas qual a reforma que a gente precisa? Próximo, por favor. Bom, a gente tem atualmente, como o debate está crescendo, uma profusão de ideias. Aqui eu peguei diversas manchetes aí sobre os projetos que estão, projetos, pré-projetos, ideias que estão surgindo. Então, a gente tem desde as PECs, né, que o Alberto já resumiu aqui muito bem, e o projeto do Executivo, que ainda não foi apresentado, há mais ideias aí de grupos empresariais, de líderes políticos, enfim, que vão surgindo aos poucos, tá? E provavelmente vão surgir outras ideias aí mais para frente. Próximo. Mas essa profusão de ideias também remete à ideia da guerra de vaidades, né? Por que está surgindo tanta ideia se todo mundo está querendo obter um pouco de protagonismo nessa história toda? Tá? Então, você tem, por exemplo, a PEC do Raul, que estava parada na Câmara e foi ressuscitada no Senado. Então, isso demonstra um pouco essa ideia de quem é que vai ganhar o protagonismo desse assunto, que é um dos assuntos mais importantes do nosso país. Tá? Isso tem um problema, tá? O problema é que, eventualmente, pode emperrar o debate. É muita ideia, muita gente palpitando, muita gente entrando, e o debate que era para ser técnico, caminhar para um sistema bom, acaba se tornando político e fica morrendo na praia. A gente vai acabar com o nosso sistema atual, que é um sistema muito ruim. Próximo, por favor. Aqui eu elenquei aqui as propostas que estão, ideias, né, que estão em voga, tem as PECs e outras que foram apresentadas, mas, enfim, não ganharam ainda a forma de um texto legislativo. Então, a gente tem ali, além das PECs que o Alberto apresentou, tem a do governo federal, que não foi apresentada, mas a gente tem alguma noção, tem a reforma solidária, que é da Anfip e Fenafisco, a proposta do Luciano Bivar, presidente do PSL, do Concefaz, que é uma modificação da 45, e a do Instituto Brasil 200, que foi apresentada mais recentemente. Próximo, por favor. Bom, isso. Então, qual é o problema dessas, na minha visão, o problema de todas essas propostas? Tá? É que elas falham especificamente na questão do Pacto Federativo, do equilíbrio federativo.
Todas elas, quando elas tratam da questão federativa, elas se preocupam apenas em manter o nível de receitas de estados, municípios e União do ponto de vista agregado. Ou seja, elas se preocupam com a distribuição vertical dos recursos entre esferas de governo, mas nunca do ponto de vista horizontal. Ou seja, tentar olhar qual é o impacto que essas reformas têm na distribuição de recursos entre municípios ou entre estados. Entre estados até existe uma certa preocupação, que é Fundo de Desenvolvimento Regional, Fundo de Equalização, mas no caso dos municípios, que são muito mais heterogêneos do que os estados, a tendência é que o impacto seja muito mais forte também. Tá? Então vão existir situações de municípios que vão sair ganhando muito, sim, municípios que vão sair perdendo muito. E isso não é bom. Tá? Isso, na verdade, desequilibra ainda mais a federação. Nossa federação já é muito desequilibrada. Tá? A gente não tem uma federação cooperativa, nossa federação, pelo contrário, é competitiva, mas uma reforma tributária sem pensar nessa questão pode tornar a coisa ainda pior, pode aguçar ainda mais essa competição. Tá? Então, o que a gente tem aqui de discussões adjacentes à reforma tributária e que precisam ser contempladas? Sistema de transferências e definição de responsabilidades e competências dentro da federação. Tá? Claro, isso são temas que acabam fugindo um pouco ao escopo do sistema tributário, mas são temas correlatos, complementares, que não podem ser dissociados do sistema tributário. Tá? Então, ignorar a questão federativa dentro dessa discussão é simplesmente colocar mais uma dificuldade política em cima da aprovação de um tema tão importante para a gente. Tá? Então, você tem muitos atores políticos, nenhum deles vai querer sair e perder nessa situação. Próximo slide. Bom, aqui eu vou apresentar algumas evidências rapidamente para vocês de quão desequilibrado ou quão heterogêneo é a distribuição de receitas dentro do Brasil e como é que essa discussão, sem incluir pelo menos a discussão das transferências intergovernamentais, pode piorar ainda mais. Bom, então aqui eu apresentei um mapa aqui do Brasil com uma receita disponível per capita dos municípios para o ano de 2016, e aí eu fiz aqui em grupos tá por decil, tá? A distribuição, e a gente vai ver aqui que tem, eu não sei se está dando para ver a diferença de cor, não sei se a qualidade está boa, mas a gente vai ver que tem uma tendência aqui das regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste terem um nível de receita médio maior do que os da região Norte e Nordeste. Veja, a receita disponível, gente, é a receita própria do município, mais as transferências intergovernamentais obrigatórias, tá? Legais e constitucionais. Então, mas mesmo assim, se a gente for dar um destaque aqui nessa região Centro-Sul, a gente vai ver que tem diversos municípios ali dentro que também tem receita baixa vis-à-vis o seu vizinho. Então, assim, a gente já mostra aqui que, do ponto de vista geográfico, a gente já tem um nível de distribuição desequilibrado. Próximo slide. Agora a gente olha aqui pela faixa populacional, é uma outra visão. Tá? E aqui não mais pela receita disponível, mas pela carga tributária, ou seja, eu fiz a comparação aqui com relação ao PIB dos municípios. Então, eu apresento a arrecadação direta, que é só o recurso próprio do município, que tende a crescer com o tamanho do município, que é natural, né? Serviços tendem a se concentrar nas grandes cidades, o valor imobiliário também, o que ajuda no IPTU, então tende a crescer. Só que quando a gente coloca na receita disponível, que inclui as transferências, a relação se inverte, né? Os municípios muito pequenos acabam concentrando um volume de receitas médio maior do que os municípios grandes. Então, a gente, por uma outra ótica, a ótica populacional, a gente também tem distorção. Próximo slide, por favor. E aqui uma média, né? Fiz um índice de Gini. Não sei se já ouviram falar em índice de Gini, provavelmente já ouviram como um indicador que mede a desigualdade de renda, tá? Mas a gente pode utilizar o índice de Gini para qualquer tipo de distribuição. Então, eu utilizei aqui para calcular o índice de Gini da distribuição da receita disponível per capita dos municípios em 3 anos. 2000, 2006, 2016. Então, a gente vai ver que a gente tem um índice de 0,33,
Se a gente quisesse uma igualdade plena na distribuição entre os municípios, ele teria que ser zero, esse índice teria que se aproximar de zero. Então a gente tem um grau de desigualdade aqui razoável e que aparentemente não muda muito ao longo do tempo, né? Então você tem uma comparação intertemporal que teria mais ou menos parecido ao longo do tempo. O próximo slide. Bom, então por que a gente tem essa desigualdade tão grande? Bom, a arrecadação direta é concentrada com relação à atividade econômica, a gente não tem muito o que fazer. Então, como é que a gente deveria trabalhar para corrigir essa distribuição desigual em termos fiscais dentro da federação? Utilizando o sistema de transferências. Tá? Só que o nosso sistema de transferências ele tem diversos problemas. Ele atua não dessa forma no sentido de equalizar as receitas dos municípios e dos estados também. Então, assim, principalmente no caso dos municípios, a gente tem os problemas no FPM e na cota parte do ICMS. No caso do FPM, o que a gente vai observar uma tendência de concentração de receita relativa muito forte nos municípios muito pequenos, abaixo de 10 mil habitantes, tá? Vis-a-vis os municípios maiores. Aqui eu fiz um corte em 200 mil por conta da escala do gráfico, mas a tendência é essa, né? E dentro dos grupos de municípios, se eu fizer um corte dos municípios pequenos até 10 mil habitantes, a gente também nota distorções gritantes. Tá? Por exemplo, eu peguei aqui, na primeira faixa populacional do FPM, né, que vai até 10.500 habitantes aproximadamente, 2 municípios de Minas Gerais, Serra da Saudade e Açucena. Serra da Saudade tem 800 habitantes, 810, é o menor município do Brasil. A Açucena tem um pouco mais de 10 mil habitantes. Os dois recebem exatamente o mesmo volume de FPM. A diferença em termos per capita é absurda. Absurda. Tá? No caso se eu pegar no lado oposto, eu vou jogar lá para a última faixa populacional, dos municípios já maiores. Eu peguei 2 municípios de São Paulo, Diadema e Itapetininga. Tá? Os dois, por exemplo, Diadema tem 412 mil habitantes, Itapetininga 157, os dois recebem o mesmo volume de FPM. Tá? Então, assim, o critério FPM é a população. Por que a distribuição tem que ser tão desigual assim? Né? Será que não é isso que está acentuando a desigualdade dentro do nosso sistema, do nosso federalismo fiscal? Tá? E aqui, se a gente for pegar em faixas populacionais, na mesma faixa populacional, mas em UFs diferentes, porque isso também interfere. Se eu peguei São Gonçalo, no Rio de Janeiro, que tem 1 milhão de habitantes, versus Arapiraca, em Alagoas, que tem ali um quarto dessa população, 230 mil. E os dois, apesar disso, a Arapiraca recebe quase o dobro de FPM do que São Gonçalo. Tá? Então, isso é um grande problema dentro do FPM. Próximo slide. Da cota parte do ICMS, que os senhores também devem conhecer isso bem, há uma concentração muito grande de receita dentro dos municípios que têm grandes empreendimentos industriais. Tá? Então, por exemplo, eu peguei aqui os maiores receitas per capita do Brasil, em ICMS per capita, e comparei com a pior receita per capita de cada um desses estados. Então, você vai ver que é uma diferença gritante. Então, tem município ganhando 10 mil por ano de receita per capita de ICMS e outros recebendo R$28. Aqui eu tenho que dar um mérito. A PEC 45 pelo menos toca nisso. A PEC 45 do Baleia Rossi, ela propõe uma mudança na lógica da distribuição da cota parte do ICMS, que mudaria de nome lá com o IBS, e passaria a 75% a ser pelo critério populacional, não é isso? Se eu não me engano. E não mais sobre o valor adicionado, como vigora hoje. Tá? Então, esse é o outro problema. O próximo slide, por favor. Então, o que a gente tem no Brasil é um sistema de equalização de receitas na federação que trabalha ao contrário do que deveria trabalhar. Tá? Então, o sistema de equalização de receitas ele faz parte do sistema tributário. Tá? A gente deveria olhar aí as nossas experiências internacionais, por exemplo, o modelo australiano, que é um modelo bem interessante de redistribuição de receitas, de equalização, e poder tentar enxergar isso dentro do contexto da reforma tributária. Tá? Então, a gente
tem que reverter esse caminho aí. Próximo slide, por favor. Eu já estou acabando, tá? Então, assim, e aqui tem mais uma questão histórica institucional que trabalha a favor dessa ideia da gente incorporar as transferências intergovernamentais dentro do debate do reforma tributária, que é o simples fato de que o nosso sistema tributário de hoje, ele foi acordado e construído com base numa negociação dos fundos de participação dos estados e dos municípios. Que quando foi feita a reforma tributária na Constituição de 88, os debates da Constituinte levaram para isso. Estados do Sul e do Sudeste não aceitaram o ICMS no destino por medo de perder receita. E, ao mesmo tempo, estados do Norte e Nordeste, que poderiam oferir alguma receita a longo prazo com isso, acharam que não era interessante no curto prazo e abriram mão em troca de mais recursos de FPE e FPM. Então, notem que o nosso sistema hoje foi desenhado baseado num acordo que envolveu os fundos de participação. Então, se a gente vai reformar o ICMS hoje, por que não vai rediscutir os fundos de participação? A gente está violando um acordo que foi feito lá na Constituição. Okay? Próximo slide. Então é isso. Será que a gente vai fazer uma reforma sem federação? Então, assim, todo mundo quer simplificação, isso é importante para o país, mas a gente não pode ignorar exatamente o plano federativo dentro dessa discussão. A gente sabe que o país é heterogêneo, então os impactos vão ser heterogêneos. Okay? E uma mensagem: o federalismo desequilibrado não é bom. Então, não é bom que o meu vizinho tenha uma receita per capita muito menor do que a minha. Não é bom que o meu estado esteja quebrado. Não é bom que a União não exerça a competência dela. O federalismo é melhor quando está todo mundo bem. Tá? Próximo slide, o último. E aí uma pretensão minha que era, quando eu falei lá no início, a gente abriu um manual de economia do setor público para olhar os princípios tributários, lá não tem equilíbrio federativo, não existe isso. Né? Será que isso não é um avanço teórico que a gente tem que ver? Os países federalistas, dentro dos países federalistas, isso também tem que ser um princípio para guiar o nosso sistema tributário, para que o nosso sistema tributário seja saudável, bom. Tá? Então, era essa a mensagem que eu tinha para passar para vocês. Okay? Obrigado, bom dia.